A minha história com o Padre Hugo é muito interessante, ela tem mais de 20 anos. Para quem não conhece, eu sou o Padre Mário, e como o Padre Hugo também tive a sorte de conviver muitos anos aqui no São Joaquim, na Unisal. O Padre Hugo conviveu aqui 47 anos, e nesse tempo eu fui aluno do Padre Hugo de grego, latim e história antiga. Depois, aí a gente conviveu com o homem, Padre Hugo. Isto é, ele era uma pessoa assim, muito humana. Não há palavras para a gente definir o Padre Hugo assim, porque um homem culto, de uma simplicidade singular, e um homem assim, santo. Ele curtia o seu violino, como todos sabem, aqueles acordes do violino no pátio aqui, que era uma maravilha, e o sapatinho dele, ele dava um sapato novinho para ele, né? Presente para ele, ele cortava por causa do dedinho, para não machucar o dedinho, para o dedinho ficar fora do sapato. E as coisas melhores que ele tinha, ele dava para os pobres que o procuravam. E ele sempre com aquela roupinha simples, humilde, de batina. Nunca se viu ele, a não ser aquela batina, aquela simplicidade. Sempre alegre, sempre sorridente, sempre despertando assim coisas maravilosas em todos que chegavam perto do Padre Hugo. Era uma pessoa assim maravilhosa. Eu, além de ter sido aluno dele, eu fui funcionário aqui na Faculdade Salesiana na década de 70 e pude também conviver com ele sem ser aluno dele, mas no trabalho de igreja. Aparecia pessoas precisando de algum padre para fazer uma unção dos enfermos ou coisa assim parecida. Que nem um padre estava ocupado, outro padre estava não sei onde, Padre Hugo. Então, o Padre Hugo nunca estava ocupado, nunca estava com outros problemas, corria atender esses seus molezas, esse seu povo. O Padre Hugo, ao mesmo tempo que era sábio, santo, ele era muito ligado aos pobres, muito ligado às periferias, e é dessa aproximação dele com os pobres. Algumas mulheres davam a ele um dinheiro para ele levar nos sábados de manhã, algumas famílias pobres. E é isso que deu, então, início a esse grande movimento que são os pobres do Padre Hugo, onde mensalmente as pessoas recebem mais ou menos umas 200 famílias, uma equipe muito grande de discípulos do Padre Hugo, que vão visitar as famílias para ver se ainda precisam, a situação econômica, etc. Depois eles vêm buscar. E quando eles vêm buscar, eles fazem como fazia o Padre Hugo, ele atendia 7 ou 8 pessoas. Ou ele levava quando a pessoa era doente, ou então ele a reunia na igreja, rezava um pouco e depois dava a bênção. Ele tinha esse gesto assim, muito típico. Tem muita coisa bonita para se falar do Padre Hugo, mas uma das coisas que me tocou muito o coração, ele me mandava assim na segunda-feira trocar o dinheiro no banco, tudo em notinhas de R$1, que naquele tempo não era R$1, era cruzeiro novo, cruzado. E eu fui ao banco e lá encontrei um dos pobres do Padre Hugo fazendo um depósito na caderneta de poupança. E eu vim muito brava de lá para contar para ele que onde se viu ele dava esmola e o homem punha na poupança. Ele me olhou bastante assim sério. Depois ele me falou assim: deixa ele, tia Amélia, ele está sendo previdente. Também nunca mais questionei as atitudes de ninguém, porque ele falou que a gente não podia julgar as pessoas, que ele estava aguardando para o futuro.
Desde 93 eu comecei a rabiscar alguma coisa, pegando as coisas que eu tinha dele e fui fazendo. E aí quando chegou mais ou menos para 98, já estava assim digitado com CD, eu trouxe o livro aqui para Dalva, para mostrar para os padres, padre Gilberto, padre Salesiano. Daí a Dalva ficou com o trabalho meu, depois aconteceu que a Dalva morreu, o trabalho sumiu, passou mais ou menos um ano ou dois, um dia a tia Amélia encontra comigo e falou assim, eu achei o seu trabalho lá na sacristia do santuário. Eu falei, devolve para mim, tia Amélia, que eu vou ver o que eu faço. Aí já não estava mais o CD, aí eu tive que mandar digitar esse trabalho de novo. Foi digitado umas 3 vezes esse trabalho. Então eu estou feliz e estou divulgando meu livro. Quem quiser, tá aí, Padre Hugo, meu amigo. Eu sou a pétala orvalhada a se abrir no seu jardim. Eu sem você não sou nada. Sem você, o que seria de mim? Me lembro nas aulas de grego, dando sobretudo os grandes trágicos gregos, depois os poemas gregos, ele recitava e chegava assim a se deitar quase no chão. No latim, ele gostava muito de Virgílio, e Virgílio então ele se deliciava que o grego era mais próximo ainda dos alunos e entendiam o que ele falava. E uma das coisas que o Padre Hugo, artista, gostava era dos cantos, das músicas. E não só ele gostava de ouvir, quando ele foi para São Paulo, ele foi ouvindo Pavarotti. Quando ele foi para São Paulo, ele estava no hospital. Foi uma coisa muito triste quando a gente se despediu, porque o médico disse aos salesianos assim, se ele não for operado, ele não chega ao fim do mês de junho. Mas se ele for, tem chance de recuperar. Fui com ele para São Paulo, o levei para fazer cirurgia e infelizmente ele não retornou a Lorena com vida. Ele voltou depois de 4 dias, já dentro de um caixão. O Padre Hugo deixou muita coisa bonita para nós aqui, de exemplo, de testemunho, de um verdadeiro sacerdote. Aquele sacerdote no modelo de Dom Bosco, amigo dos jovens, dos carentes, dos mais necessitados. Ele foi para mim, e é para muita gente aqui em Lorena, um testemunho de verdadeiro cristão. Veio um anjo de lá da Itália para nós e aqui se tornou um santo que viveu no nosso meio. A gente sente muitas saudades do Padre Hugo e procura, na medida do possível, seguir o seu exemplo de caridade. Tem umas pessoas aí que estão assim, sendo que tem uma oração do Padre Hugo, estão alcançando graça através dessa oração. Só que eu não sei, o que ele me deu, uma mini oração, é esta aqui. Ó Espírito Santo, abre meus olhos para contemplar as maravilhas do teu amor. Essa foi a oração que ele deu, a minha oração. Ele deu no dia 28 de 9 de 1980. Então eu acho assim, se as pessoas rezarem com fé no centenário do nascimento dele, vão alcançar muitas graças, principalmente a fé. Eu acho que resume muito a grandeza dele, grandeza humana, religiosa, na palavra artista. Porque o cristão, por exemplo, o santo é o homem encantado de Deus. E essa luz que o homem santo, religioso, tem dentro de si, ela passa para as outras pessoas que também se encantam com ele.
Por isso que eu disse que o Padre Hugo, neste centenário que estamos iniciando, ele vai ser muito conhecido, porque pessoas assim são eternas, elas não podem diminuir. E então a cidade, mesmo quem não conheceu o Padre Hugo, poderá ficar conhecendo. E com certeza vai se encantar também, como eu, graças a Deus, pude me encantar. Se eu ainda pudesse falar com o Padre Hugo hoje, eu pediria a ele que continuasse protegendo os nossos pobres, continuasse nos dando forças para esse trabalho apostólico que ele nos deixou, e dizer que a gente tem muitas saudades dele, e para ele dar um beijo em Nossa Senhora, como ele sempre falava, que quando ele partisse para o céu, ele levaria um beijo para Nossa Senhora. No profuma così fina di noccare se ne va e tu dici parto a Dio dal lontane nasto cuore da sta terra dell'amore vieni o cuore torna